Meus irmãos, graça e paz. É com alegria que nós estamos aqui, né? Estaremos encerrando o nosso mês da família, na verdade, hoje e amanhã. E pastor Renato aceitou o nosso convite para estar falando a nós hoje, pela noite, e amanhã, pela manhã também, às 10h30. Tá bom? Então, todos estão convidados a estar conosco aqui. E nós vamos iniciar, né, falando o nosso tema e louvando ao Senhor com o nosso hino, tá bom? Vamos estar nos colocando em pé e vamos iniciar recitando assim o nosso tema e lendo também a nossa divisa. Vamos lá, todos juntos? Famílias firmadas sobre a rocha. Mais uma vez? Famílias firmadas sobre a rocha. Vamos recitar, dá para ver daí o texto? Creio que dá, né? Vamos lá, todos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Amém? Vamos louvar o Senhor? Nós saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma bênção estarmos juntos nessa noite para louvarmos e engrandecermos ao Senhor, o nosso Deus, servirmos ao Senhor enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo e enquanto família, família constituída, família de Deus, família de Cristo, constituída pelos salvos e também pelas famílias, os núcleos familiares aqui representados. E é por esses núcleos familiares que nós estamos orando e intercedendo ao longo do mês de maio. E nós vamos encerrar o mês de maio, mas não vamos parar com as orações e intercessões pelas nossas famílias. Amém? Eu queria ler, para nós iniciarmos esse período de cânticos, o texto de Salmos, capítulo 96, versículos de 1 a 4, rapidamente, que diz o seguinte: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Nós vamos louvar ao Senhor porque nós servimos a um Deus que é grande, que é maravilhoso, a um Deus que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse período de cânticos estará baseado nesse texto que nós lemos, embora nós vamos cantar essa música que está inspirada nesse texto. Daqui a pouquinho nós vamos começar dizendo: eu entrego tudo a ti. E nós estamos na presença do Senhor para entregar o nosso coração, para cantar ao Senhor um cântico novo, para entregar a nossa vida, o nosso intelecto, o nosso coração, o nosso interior ao Senhor. Então, se você puder, feche os teus olhos, eleve os teus pensamentos ao Senhor e entregue tudo a Deus, porque Ele é o único digno de receber honra, glória e louvor. É o único que deve receber o nosso cântico novo, que sai de dentro do nosso coração e que transborda pela nossa boca. Vamos adorar ao Senhor? Perdão, vamos cantar da família então, pastor, antes? Ok, sem problema. Vamos cantar então a música oficial da família e na sequência então, essa que nós anunciamos.
música diz: quero consagrar o meu lar a Ti. Vamos engrandecer o nome do Senhor, consagrando as nossas casas a Deus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor, nós queremos consagrar as nossas casas, as nossas famílias, as nossas vidas no altar do Senhor. Ó Deus, consagrando pais, mães, consagrando, ó Deus, cônjuges, filhos ao Senhor. Que nós possamos ser espelho, ó Deus, do fruto do Espírito, que possamos transbordar aquilo que vem da Tua parte, em nome de Jesus, Pai. E que a sociedade seja transformada por meio do nosso exemplo, por meio da ação do Espírito Santo do Senhor, emanando da Tua igreja, Pai. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Louvado seja o Teu nome. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
Amém. Nós vamos continuar cantando daqui a pouco, logo depois que o pastor trouxer o restante da programação. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos estar louvando ao Senhor, é um quarteto misto, né? Nós preparamos uma música, nós estávamos cantando, a única música que a gente conhece sobre família, né? Então a gente vai cantar essa música, adorando ao Senhor. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Paz e gozo conceder, amarguras desfazer, e saúde promover, com o amor no lar, com amor, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa no jardim canta hinos para mim, dando a vida alegre fim, com amor no lar, com amor, com amor. Não há dor, não há pesar, com amor no lar. Todo o céu parece rir, com amor no lar. Todo mundo refletir este amor no lar. Do regato murmurar e das aves o cantar, tudo faz-nos jubilar, com amor no lar, com amor, com amor. Não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus
Amém, meus amados. Com amor no lar, nós suportamos as adversidades, os problemas, as dificuldades que a família sempre enfrenta. Todos nós, sem exceção, cada lar aqui representado, sempre tem algo que precisa resolver, sempre tem alguma adversidade, mas com amor no lar, nós vencemos todas elas. Amém? Eu quero saber se há em nosso meio alguém que está nos visitando nessa noite, fora a Bia e a Bianca, né? A filha da irmã Deus do irmão Eduardo, né? A Márcia, né? Fugiu o nome dele. Fala aí, fala Lucas. Fala o nome dele. Júnior, né? O Júnior está conosco. Seja bem-vindo, Júnior, tá bom? Mais alguém? Fora o pastor Renato e a esposa, que eu esqueci o nome também, né? Isso é normal, é natural. Renato não esquece o nome de ninguém, né, Renato? Graças a Deus. Isso é bênção. Hã? É novo ainda. Né? Vamos dizer para eles com bastante alegria? Vamos lá? Amém. Eu ia falar Nadil, Nazon também está conosco, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E a mãe do Marcelo, a Leusa, né? E também aqui eu esqueci todo mundo, vendo? Erivaldo, né? Erivaldo está filmando, está transmitindo aqui, está indo lá para os Estados Unidos, lá para não sei, e tem seguidores em um monte de lugar. Ele falou, pastor, posso transmitir? Eu falei, pode, não tem problema não. Então, todos estão conosco aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui está transmitindo? Tá também? Então, a todos estão também conosco aqui em nosso Facebook, que Deus abençoe sua vida. Vamos estar continuando louvando ao Senhor com o Ministério de Louvor. Agora sim, irmãos, nós vamos continuar então com as duas músicas que nós anunciamos. Peço desculpas, pensei que a gente iria cantar de uma única vez, mas nós vamos louvando ao Senhor ao longo de todo o culto. Vamos nos pôr de pé novamente, aqueles que puderem, para continuarmos então entregando o nosso louvor ao Senhor, entregando o nosso coração a Deus, entregando o nosso sacrifício de louvor ao Senhor, apresentando a nossa oferta de adoração ao Pai. Lembrando que a adoração não é apenas o ato de cantar, mas o entregar aquilo que está no nosso interior ao Senhor, a nossa gratidão, aquilo que sai do nosso coração para alcançar o coração do Pai. Tudo que há em mim, te entrego meu viver, por amor a ti, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo
canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua amor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Louve ao Senhor de todo o teu coração, feche os teus olhos, eleve os teus pensamentos ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, o nosso Deus. Entregue o teu coração, a tua vida, entregue os teus planos ao Senhor, para que Ele dirija o teu coração, os teus caminhos, a tua família, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que os teus dias sejam para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Para encerrar esse período então de cânticos, nós vamos render graças ao Senhor cantando um cântico novo que sai do nosso coração ao coração de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações
na tua presença, glorificamos o teu nome, exaltamos ao Senhor e pedimos ao Deus que receba o nosso louvor que é dado de coração a ti e que continue a falar aos nossos corações ao longo do culto desta noite. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos a ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Algumas famílias, às vezes, se encontram em uma situação de uma dificuldade tão grande de relacionamento, famílias se desfazendo, casamentos, e às vezes não veio uma solução. Mas Deus pode fazer tudo novo, de novo. Deus pode restaurar o relacionamento. Deus pode restaurar a família, porque para Ele não há impossíveis. Ele é o Deus da restauração, da restituição. Nós estaremos louvando ao Senhor neste momento, com este hino, tudo novo, de novo. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita por todos ela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar,
Saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo, novo de novo. Deus faz tudo novo de novo pra você. Amém. E Ele faz tudo novo. Basta confiar e crer plenamente. Amém? Chama o pastor Renato. Alô, tirar ele da igreja dele, né? Mas nós conseguimos esse ano. Glória a Deus. Muitos afazeres, muitas coisas, né? Mas ele tão bondosamente e graciosamente aceitou o nosso convite. Então, agradece a igreja lá por nós, tá bom? Por ceder você hoje e amanhã, pela manhã, para estar conosco. Vamos orar? Pai, eu quero engrandecer o teu nome, te adorar neste momento. Quero colocar a vida do teu servo agora diante do teu altar. Que ele se cale agora e o teu Espírito fale através dos seus lábios. Segundo tudo aquilo que tu já colocaste em seu coração, Pai. Que vidas nesta noite sejam transformadas, impactadas pela ação do teu Espírito, Deus. Usa o teu servo conforme o teu querer e vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Obrigado, irmãos, pelo carinho, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos para esse tempo de comunhão, de estudo bíblico. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pela vida dos queridos pastor Alex, Leninha. São tão amados por nós. A gente ali em Tupã, tendo a oportunidade de cada vez mais conhecer e conviver com a Natália, a gente vai conhecendo pedacinhos de vocês, assim, e vamos nos encantando, apaixonando. E eu digo isso de todo coração, de todo coração. Eu admiro muito, e digo isso para a glória de Deus, a disposição, a singeleza e o coração gigante que o pastor Alex e a Leninha têm em relação ao reino de Deus. Isso nos encanta e nos faz olhar mais para Jesus. Obrigado, queridos, por essa oportunidade. Eu estou com a minha esposa, a Aline. Nós não trouxemos as crianças, porque a gente veio ter um tempo nosso hoje, com os irmãos. As crianças ficaram com a avó, e estamos aqui hoje para ter esse tempo com vocês. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses,
Carta de Paulo aos Colossenses. O nosso desafio nessa noite será refletir no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia o tempo todo aberta aí. O meu desafio será fazer com que você reflita em Colossenses capítulo 1 como um todo, entendendo a linha de raciocínio que Deus impôs ao texto, através do apóstolo Paulo, aos irmãos da igreja de Colossos. Então, eu quero passear com você no capítulo 1, entendendo, lendo trechos distintos, os conectando, fazendo com que saiamos daqui hoje edificados pela palavra de Deus, em cima de Colossenses capítulo 1. Por isso eu reafirmo, eu peço que você deixe o tempo todo a sua Bíblia aberta, porque nós vamos vasculhar, nós vamos procurar, como o próprio texto de Colossenses diz, os tesouros que estão escondidos em Cristo, para sermos edificados por sua palavra. Na medida que formos conversando aqui, eu vou lendo com vocês Colossenses capítulo 1, nós vamos entendendo, aplicando ao nosso coração e buscando a edificação do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero pedir a sua licença nessa noite. É como se eu tivesse agora, se imagine comigo nessa cena, tá bom? Quero pedir a sua licença nessa noite. E eu quero... é como se nessa noite eu estivesse na porta da sua casa, batendo na porta da sua casa e chamando você para fazer um passeio comigo. Eu preciso te levar para fazer uma viagem comigo. Eu sei que a gente não se conhece tanto assim, que eu sou um pouco estranho para todos vocês, mas imagine essa cena, imagine que eu estou na porta da sua casa, eu estou batendo ali na porta da sua casa, e eu estou dizendo, olha, vem comigo que eu preciso te mostrar coisas que são inimagináveis, vem comigo para esse passeio. Talvez você pare nesse instante e diga assim, mas pastor Renato, você está lá na sua casa, você olha para a sua casa, você olha para a sua família, você diz, olha, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho os meus filhos numa idade que estão me dando trabalho, eu tenho o meu casamento precisando de alguns ajustes, tenho medos, eu estou diante de uma semana difícil, ou então... eu estou com muitas demandas, eu não quero ir, talvez você tenha um monte de coisas para fazer hoje que impeçam você tem medo, você tem algo que te desanima, você tem boletos e mais boletos, mas eu digo para você, vem comigo, por favor, me dá uma chance, vem comigo, vamos para esse passeio comigo, e se te consola, pelo fato de não nos conhecermos muito bem, eu garanto para você que quem vai dirigir esse carro é o apóstolo Paulo. Talvez esse será um passeio em família. Talvez nós vamos de van. Eu, você, a sua família, a sua casa e o motorista é o apóstolo Paulo. Talvez não, talvez hoje você venha sozinho comigo nesse passeio. Nós vamos num passeio a 3, nós vamos com o apóstolo Paulo dirigindo esse carro, mas eu peço, por favor, venha comigo para esse passeio. O que quero fazer nessa noite, de maneira lúdica, é levar você às linhas e rotas que o apóstolo Paulo traça no capítulo 1 de Colossenses, a fim de levar os irmãos colossenses à reflexão que Deus havia proposto para aquele momento. Eu quero convidar você nesse passeio comigo, a se imaginar nesse passeio, e esse passeio será conduzido ludicamente pelas linhas de amor e graça de Colossenses capítulo 1. Estamos passeando. Você topou entrar no carro comigo. Eu não te dei muita opção. Nós estamos já, talvez, nessa bela estrada. Nós nem andamos alguns quilômetros e o seu filho já perguntou se está chegando. Ou então nós estamos sozinhos ali, estamos nessa viagem, o apóstolo Paulo está dirigindo esse carro, e então, após andarmos algumas horas, talvez, de carro, nós chegamos na nossa primeira parada. A primeira parada. Um cinema. Você entrou numa sala fechada de cinema, com uma daquelas telas gigantes. A sala está fechada, escura, aquele ambiente bem aconchegante, e na tela desse cinema, repentinamente, aparece um filme da sua conversão. Acompanhe comigo a leitura, por favor, de Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 5 da palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 5, diz assim a palavra de Deus. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês,
pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Imagine só, você está comigo nesse cinema, nós andamos alguns quilômetros de carro, talvez algumas horas nesse carro, e olha ali, olha aquele filme, imagine comigo aquele filme, entre comigo nessa tela, olha você ali está você, naquele dia, ou naquela época, em que você entregou a sua vida para Jesus, naquele dia especial, a fé em Cristo foi professada por você, naquele dia você, pela fé, teve os seus olhos abertos para o seu pecado, teve os seus olhos abertos para a graça de Cristo Jesus, que se tornou homem, veio a esse mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e te deu nova vida. Olha ali você entendeu o evangelho, olha você talvez naquele acampamento, ainda com o seu pai, passeando por aquela zona rural, ou então você já adulto, tendo um despertar. Imagine, lembre-se comigo dos dias em que a fé chegou para você. Naqueles dias você estava diferente. Todos podiam perceber, os seus amigos percebiam, há algo diferente com ele. Os seus familiares eram impactados por algo que talvez nem eles pudessem entender. Todos à sua volta, era o amor que oriunda, nasce da fé em Cristo Jesus. É o amor agápico, é o amor de Cristo agora, vivendo em seu coração. É o próprio Cristo que agora habita em você, vivendo através de você e te chamando para esse amor sacrificial que se entrega para as pessoas à sua volta. Olha você ali, vivendo a fé, vivendo o amor, vivendo dias de esperança. Você não podia ouvir um louvor, uma música, como tantas músicas lindas que ouvimos aqui, e você logo se emocionava. Cantar as promessas de Deus através das melodias faziam com que você se lembrasse da esperança reservada nos céus, das promessas de Deus contidas na sua palavra, vivificadas em Jesus, aguardando você e eu para uma experiência de vida eterna, a esperança reservada nos céus. Ali, você entendeu o evangelho, ou que alguns chamam de graça de Deus, ou palavra da verdade. Evangelho esse que não se limita só à sua experiência, mas a um reino de Deus que está sendo instaurado nesse mundo, e que de geração em geração, gente de toda língua, raça e nação, tem se encontrado com esse evangelho. Quando nós vemos Colossenses capítulo 1, mais precisamente, dos versículos 3 a 8 da palavra de Deus, o que nós vemos é o apóstolo Paulo fazendo esse convite aos irmãos colossenses. Lembrem-se da fé, esperança e amor que vocês professaram naqueles primeiros dias. Paulo vem dizendo, nesse momento, com a conversão deles, trabalhando a famosa tríade de fé, esperança e amor. Nós lemos isso dos versículos 3 a 5, os lembrando daquele momento, os lembrando da sua conversão. Nos versículos 6, 7 e 8, Paulo vem dizendo, esse evangelho que vocês creram, de fé, esperança e amor, ele tem se espalhado por todo o mundo. É assim que Deus tem feito. O evangelho é simples, o evangelho é profundo, o evangelho é belo, o evangelho é um evangelho de fé, esperança e amor. Vocês conheceram a Jesus. Paulo está lembrando esses irmãos do evangelho que eles receberam, de Epáfras. O apóstolo Paulo, tudo indica pela história e pelo contexto bíblico, de que ele não chegou a conhecer diretamente os colossenses. A igreja de Colossos provavelmente tenha sido fundada por influência da igreja de Éfeso, essa sim implantada por Paulo. A igreja de Éfeso na Ásia Menor era a grande capital da região, e ela influenciava o trabalho missionário em outras cidades, e muito provavelmente Epáfras, um delegado apostólico, um discípulo de Paulo, fora enviado até Colossos, e ele plantou essa igreja.
Paulo está preso a essa altura da carta aos Colossenses, quando ele recebe a visita de Epáfras, e Epáfras relata a situação dos Colossenses, desculpe. Epáfras diz para Paulo o que está acontecendo, e Paulo, então, daquela sua prisão domiciliar em Roma, escreve uma carta referida aos Colossenses, para que Epáfras levasse aos Colossenses. Paulo, num primeiro momento, os lembra da sua conversão, do dia em que entenderam a fé. Fé essa fundamentada na mensagem apostólica, dirigida por Epáfras. É essa história que está sendo contada no capítulo 1, versículos 3 a 8 da palavra de Deus. O dia da minha e da sua conversão. Lembre-se desse dia. Tá legal o filme? Nós precisamos continuar. Agora a gente desliga o filme, a gente volta para o carro e a gente continua andando mais alguns quilômetros nessa nossa viagem. Vamos andando. Eu sei, talvez tenha sido emocionante para você se lembrar daqueles primeiros dias. Talvez tenha sido muito nostálgico para você lembrar da sua entrega de vida a Jesus. Mas olha a gente aqui, talvez cantando um louvor na viagem, chegamos numa segunda parada. Nessa segunda parada, nós paramos numa praia. Uma linda praia. Você e eu viajamos alguns quilômetros, talvez muitos quilômetros. Nós aqui no Oeste Paulista estamos muito distante da praia, né? Então, pensa num carro que corre. Nós chegamos agora na praia. Leia comigo Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, versículo 10, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Imagina que você agora está comigo numa praia, uma linda praia, a praia mais bonita da sua vida. Só que algo intrigante te chama a atenção ao descer do carro. Os seus filhos já saíram correndo com a boia para brincar, a sua sogra já resolveu deitar na areia e fazer aquela farofada toda, e você está ali naquela praia olhando, o apóstolo Paulo está com você, eu estou ali do seu lado, mas algo te chama muito a atenção naquela praia. Enquanto algumas pessoas estão se banhando naquele mar de águas cristalinas, mergulhando e se deleitando naquele lindo mar, outras pessoas estão com os pés na areia, sentadas, se abanando com leques, reclamando de muito calor. Você não entende aquela cena intrigante. Por que aquelas pessoas não estão curtindo aquele mar? Por que algumas pessoas estão se deleitando naquele mar, enquanto outras pessoas não estão, sendo que todo esse mar está disponível a elas? Paulo, então, chama a sua atenção e diz, olha, eu vou te explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que essa, infelizmente, é a diferença de muitos cristãos que nós vemos por aí. Enquanto alguns decidem mergulhar nas águas do conhecimento de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual, outros ficam às margens, experimentando um relacionamento, mesmo convertidos, um relacionamento superficial com Deus, um relacionamento aquém do que Deus espera. Quando Paulo está escrevendo Colossenses capítulo 1, dos versículos 9 a 14, ele está dizendo que o grande chamado de Deus aos colossenses é para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O desejo é que eles mergulhem no conhecimento de Deus, de maneira a viverem dignamente. E em Colossenses, versículos 10, 11 e 12, viver de maneira digna é frutificando em toda boa obra, é crescendo no conhecimento de Deus, é sendo fortalecidos com poder, para que na tribulação sejam pacientes. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 12, mergulhar nesse mar do amor, do conhecimento de Jesus, é ter uma vida grata a Deus por tudo que Ele faz e fez, por mim e por você. Mas nem todos experimentam isso. E é esse o cenário que Paulo está desenhando em Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 14.
Interessante que Paulo usa algumas palavras aqui que seriam bastante intrigantes para os colossenses. Por exemplo, quando no versículo 10, ele diz que sejam cheios do pleno conhecimento, a palavra usada aqui é a palavra gnosis. Essa palavra, ela evocaria, traria à mente dos colossenses algo muito suspeito. Na época em que Paulo escreve a carta aos colossenses, existia uma heresia rondando a igreja de Colossos. Essa heresia, conhecida na história como heresia colossense, era um evangelho sincrético, misturado com muitas outras religiões. Era um evangelho que sorrateiramente invadia a igreja de Colossos, que tinha um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, era um evangelho que se alimentava muito do filosofismo grego da época. E a partir de tensões como relacionamos a matéria e o espírito, eles se alimentavam de um pouco de judaísmo, de legalismo judaico. Havia um misticismo também nessa colcha de retalhos colossenses. Eles acreditavam, por causa da filosofia grega, que entre nós e Deus existia um espaço que era habitado por anjos e demônios, e nós devíamos adorar anjos para que pudéssemos romper esse espaço e chegar a Deus. Essas heresias nos eram apresentadas aqui em Colossenses, elas são apresentadas ao longo da carta como um desvio pelo qual os colossenses estão tomando a sua vida cristã. Quando Paulo, então, usa a palavra gnosis, essa palavra era usada naquela época para dizer que existia um conhecimento especial. Você deveria conhecer a Jesus, mas havia algo mais. Havia algo misterioso, e Paulo está indiretamente, nesses versículos, desmistificando isso. Não é assim. Mergulhar no conhecimento de Deus é mergulhar no evangelho da fé, esperança e amor que vocês conheceram. É por isso que nós agradecemos a Deus porque vocês conhecem esse evangelho, e agora nós seguimos orando para que vocês mergulhem nesse evangelho, e não nesse evangelho bagunçado que está correndo solto o mundo afora. Paulo, então, está chamando os colossenses para que o evangelho que eles receberam seja um evangelho de mergulho e profundidade, de experiência viva com o Senhor, sem os apetrechos do mundo à sua volta místico. E ele está mostrando para mim e para você que esse é o problema de muitos. Aqueles que escolhem viver longe daquele mar, se abanando com o leque, estão desprezando tudo que há em Jesus e no Evangelho glorioso. Você então, naquele momento, escuta o apóstolo Paulo e já está louco para mergulhar nesse mar. Talvez você já esteja me vendo lá, pulando, dando peixinho, e a hora que você vai começar a correr para aquele mar, o apóstolo Paulo fala assim, peraí, nós precisamos continuar. Não dá, peraí. Depois a gente volta. Depois você curte as águas desse mar. Nós precisamos continuar, nós precisamos seguir. Vem cá comigo, vamos continuar a nossa viagem. Paulo então te põe no carro, te leva para um lugar estranho. Você, eu e Paulo, e talvez a sua família. Foi difícil tirar o seu filho do mar. Você, eu e Paulo agora chegamos num lugar misterioso. E nesse lugar misterioso, nós nos deparamos com o que parece uma máquina do tempo. Imagine que agora, você e eu paramos o carro em algum lugar, e Paulo está nos colocando na máquina do tempo. Eu não sei você, eu sou novo, mas eu me lembro de quando eu era novo, mais novo, existia um filme chamado De Volta para o Futuro, onde aquele senhorzinho cientista entrava num carro com um jovem, e eles transitavam o futuro e o passado, assim, numa máquina, num carro que ele conseguia passar do passado para o futuro. Imagina que Paulo agora coloca a gente nessa máquina do tempo. Leia comigo versículos 15 a 17 do capítulo 1. Colossenses capítulo 1, 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades.
todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Você e eu então entramos nessa máquina do tempo, e nós começamos agora a viajar pelo tempo. É algo assim, estrondoso, diferente. Nós estamos girando, a gente está até com certa embrulho no estômago, a gente parece que está passando por espaços misteriosos, siderais. Nós estamos fazendo uma viagem na máquina do tempo com Paulo, e de repente essa máquina do tempo, ela explode o tempo, e ela chega antes da fundação do mundo, e nós paramos na eternidade, quando ainda nada existia. Quando nada existia, nós estamos lá, e você e eu, de repente, temos uma experiência arrebatadora. Nada havia sido criado. Você e eu estamos antes da fundação do mundo. De repente você avista, nesse lugar que nós chamamos de eterno, um único ser grandioso, eterno, imortal, e que parece se relacionar em três pessoas. É uma única essência que subsiste em três pessoas coiguais, coeternas e distintas. De repente, pelo seu conhecimento, você vê uma pessoa, e essa pessoa, você vê versículo 15, essa pessoa é Jesus. Jesus, antes da fundação do mundo, você vê ali Jesus. Ele que em João capítulo 14, versículo 9, diz que quem vê o Pai o vê. Aquele que Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que é o esplendor da glória do Pai, é a imagem exata do seu ser. De repente, você que está vendo aquele Jesus, no versículo 16 e 17 de Colossenses capítulo 1, vê todo o universo sendo criado. Você tem a visão arrebatadora, miraculosa, de ver Jesus criando todo o universo. Ele está invadindo o tempo e o espaço. Antes de todas as coisas serem criadas, agora Ele está criando. Você vê Jesus criando os poderes, as autoridades. Você vê poderes e autoridades sendo estabelecidas. Você vê anjos, corpos celestes. Você vê luas, estrelas, galáxias, tronos, soberania sendo formados. Você vê cada espaço desse universo gigantesco, sideral, sendo formado. Para você ter ideia, a galáxia mais próxima a nós fica a 2 milhões de anos-luz de nós. Se nós entrássemos num foguete que voasse a 300 mil quilômetros por hora, nós levaríamos 2 milhões de anos para chegar na próxima galáxia. E você está vendo Jesus criando todas as galáxias nessa máquina do tempo. Você vê Jesus em todos os átomos, criando neutrinos. Você vê Jesus no DNA humano. Você vê talvez aquilo que Abraham Kuyper diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo não olhe e diga é meu. Você começa a ver a assinatura de Jesus em todos os espaços da criação. A ciência e os filósofos então questionam como esse universo complexo e organizado, ele não explode, ele não se deteriora, como ele consegue se manter intacto, como ele consegue se manter vivo. E você vê pelo versículo 17 que é Jesus quem está sustentando todas as coisas. Você descobre que é Jesus quem faz com que todo esse universo e espaço se mantenha organizado. Veja bem, se o Sol se aproximasse só um pouquinho de nós, nós seríamos queimados. Se a Lua se aproximasse só um pouquinho de nós, nós teríamos uma crise nas marés. E você descobre, por essa visão na máquina do tempo, que é Jesus que está lá, sustentando todas as coisas, com o seu poder grandioso. E tudo isso se deriva, conforme o versículo 15, porque Ele é o primogênito de toda a criação. Na nossa cultura, o primogênito é aquele que vem primeiro. Mas não é a nossa cultura que está em jogo quando nós vemos a carta aos Colossenses, é a cultura judaica. Quando Paulo escreve sobre primogenitura, ele tem um pensamento judaico a esse respeito. Se para nós aqui, mundo ocidental, século 21, Brasil, primogênito significa aquele que vem primeiro. No mundo judaico, primogênito significa aquele que é maior dentre todos. Você deve se lembrar a história de Jacó e Esaú. Quem é o primeiro? Esaú. Mas quem é o maior dentre os dois? Jacó. Dos filhos de Jacó, quem é o primeiro?
Rúben. Mas quem é o maior dentre eles? Judá. É o que fica com a primogenitura. No mundo judaico, primogênito não significa aquele que vem primeiro, significa aquele que é maior dentre todos. E o que Paulo está dizendo é que ali, naquela visão miraculosa, arrebatadora, sobrenatural, de Jesus criando todas as coisas, tudo aquilo aponta, porque Ele é o maior dentre tudo e dentre todos. Ele é o digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Em outras palavras, ninguém é maior do que Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas, e você está vendo a glória de Jesus em toda a criação. Isso confrontaria indiretamente os colossenses que estão buscando adorar anjos. Vocês estão adorando seres celestes, e Ele é o primogênito de toda a criação, o maior dentre tudo, dentre todos, criador, sustentador. E você então comigo, imagine essa visão, irmãos, naquela máquina do tempo, talvez você faça como Moisés, prostre o seu rosto em terra, diante da sarça ardente, ou talvez você, como Jó, vendo a glória de Deus em toda a criação, coloque a mão sobre a sua boca e diga: Senhor, eu sou indigno. Talvez você, como Isaías, diga: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Talvez como Pedro: Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Ou como Paulo, você fique cego naquela visão. Fato é, o que está diante de nós é arrebatador. Paulo então chega em mim e você e diz: a gente precisa continuar. A gente precisa continuar. Àquela altura, eu não sei você, mas eu já estou no banco de trás, chorando, impactado por aquilo, ajoelhado, dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome, como o Senhor é grande, eu não sou digno da sua glória, meu Deus, como Jesus é poderoso, eu não sei como você está, mas Paulo fala: a gente precisa voltar para o tempo. Nós então continuamos a nossa jornada. Voltamos para o tempo e para o espaço. Voltamos para o nosso carro. Andamos mais alguns quilômetros e chegamos num penúltimo lugar. Um lugar caótico. Um lugar estranho. Um lugar que parece, mas não é, o inferno. Leia comigo o capítulo 1, versículos 18 a 20 de Colossenses. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz no seu sangue derramado na cruz. Há aqui o desenho de coisas que foram desconciliadas. Você está passeando por um lugar caótico, um lugar chamado planeta Terra, aonde talvez você veja aquilo que Romanos capítulo 8 apresenta, toda a terra sendo submetida à inutilidade, à futilidade. Você vê a terra gemendo como quem tem dores de parto, aguardando uma restauração, as coisas estão fora do lugar. Você começa a passear com Paulo nesse carro, e você começa a ver o mundo em que nós vivemos, você começa a ver o seu lar, você começa a ver a sua igreja, você começa a ver os seus problemas, você começa a ver tragédias como no Rio Grande do Sul, você começa a ver tragédias do seu próprio coração, da sua mente. Nós estamos experimentando aquilo que talvez Gênesis 3 nos relate com precisão. O homem trocou a comunhão com Deus por andar com as suas próprias pernas. Ele trocou o papel de ser um líder do seu lar por ser um agressor da sua mulher, alguém que culpa a sua mulher. A sua mulher trocou o papel de auxiliadora idônea para ser agora aquela rixosa contra o seu marido. Os seus filhos agora, eles dão dor à sua mãe, não só no parto, mas em todo o seu desenvolvimento. Você está passando por um lugar extremamente caótico. Mas no meio desse caos, você vê uma luz descendo dos céus. Uma luz vindo do espaço sideral, invade a terra numa obra cósmica. Essa luz vem restaurando todas as coisas. À medida que essa luz passa, tudo vai sendo restaurado.
Você começa a ver casamentos reconciliados, você começa a ver a terra exaltando a Deus, você começa a ver a cura sendo espalhada, o cuidado sendo, e você então no versículo 18 identifica, ele é aquele Jesus, que estava no começo de todas as coisas. Aquele Jesus está descendo em majestade, glória e poder, e ele está liderando como cabeça no sentido de autoridade, uma restauração. Ele é o líder de um projeto chamado igreja, que por onde esse projeto passa, ele faz nova todas as coisas. Uma nova criação está sendo desenhada, restaurando todo esse lugar caótico, pelo poder de Jesus e da sua igreja. Esse Jesus vem trazer aqueles que estão mortos nova vida. Ele é o primeiro dentre os mortos. É uma ressurreição diferente. Essa ressurreição é diferente daquela de Lázaro, é diferente da filha de Jairo, é diferente de Eutico, porque Lázaro, a filha de Jairo e Eutico foram ressuscitados, mas morreram de novo. Esse Jesus triunfante, ele morreu, ele ressuscitou para nunca mais morrer, para ter vida eterna. E esse Jesus está com a sua igreja, elaborando um plano de restauração. É o primeiro com o corpo glorificado. Nos versículos 19 e 20, você vê esse Jesus, o próprio Deus, reconciliando consigo os principados e potestades, estabelecendo no mundo a paz pelo seu sangue. E o texto diz que tudo isso é para que ele tenha supremacia. Na primeira parte você vê a glória de Jesus na criação, e agora você vê a glória de Jesus na redenção, uma obra interestelar que invade a terra de redenção. Você vê Jesus operando e chamando pessoas para um reino de restauração e graça. E então, nós chegamos agora, quando você menos espera, na nossa quinta e última parada, na porta da minha e da sua casa. Chegamos. Estamos na porta de casa, e lá dentro, ou no porta-mala, a essa altura, estão os nossos problemas. Cônjuge, filhos, filhas, conflitos e traumas que carregamos, dores e dificuldades de escolhas erradas que fizemos. Nós estamos na frente da nossa casa. E você está impactado por tudo aquilo que você viu e ouviu. A sua experiência nesse passeio foi inigualável. Dos dias da sua conversão, ao chamado à santidade, a glória de Deus, de Jesus na criação e na redenção, você agora está na porta da sua casa. E quando você diz, obrigado pastor Renato, obrigado Paulo, eu vou entrar, Paulo diz, espera um pouquinho. E nós chegamos em Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Paulo olha bem dentro do seu olho e diz assim: antes, vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em outras palavras, Paulo está olhando para você e está dizendo assim: agora é hora de você voltar para a sua casa. Agora é hora de você voltar para os problemas do seu lar. Agora é hora de você revisitar os traumas que você carrega e encarar os problemas que você tem com o seu marido, com o seu filho, com a sua sogra, com o seu vizinho, com seus relacionamentos. Mas não se esqueça,
que aqueles lugares devastados e destruídos que nós passamos, eles têm tudo a ver com o seu coração um dia, porque um dia você foi inimigo de Deus, os seus pecados os tornavam rebeldes, e vocês, diante de maus procedimentos, andavam longe desse Deus. No versículo 22, ele te lembra o que esse Jesus que está reconciliando consigo todo o universo, está reconciliando a sua história também, e você agora é um agente de redenção, porque ele chamou você para invadir o seu lar e ser santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Em outras palavras, Paulo está lembrando você, perguntando se você crê nisso, se você crê que você faz parte de algo grandioso, e ele diz para você: não há outro caminho. Você só tem um caminho ao voltar para sua casa hoje. O caminho é o de se manter alicerçado na fé e na esperança que vocês creram naqueles primeiros dias. É interessante como Paulo abre no capítulo 1, versículo 6, falando do evangelho que se espalha e chegou aos Colossenses, e fecha o capítulo 1 falando de um evangelho que se espalha, chegou aos Colossenses, e agora eles precisam viver firmados nisso. Se Abraham Kuyper disse que não há 1 centímetro quadrado na existência humana em que Jesus não possa reivindicar, é meu. O que Paulo está dizendo é: se há algum centímetro quadrado no seu coração em que Jesus não possa reivindicar, é meu nessa noite. E na porta da minha e da sua casa, Paulo está dizendo: agora é hora de voltar e de deixar todo esse amor grandioso de Deus operar na minha, na sua vida e na sua família, através de você e de tudo que Deus está fazendo na história. Você é um agente de tudo aquilo que você viu, e você vai fazer isso agora lá. Meus queridos irmãos, se nós queremos ter lares centrados na rocha, nós precisamos conhecer bem essa rocha. E o convite de Paulo em Colossenses capítulo 1 é que você e eu, antes de mais nada, conheçamos essa rocha que é Jesus e o Evangelho. Sejamos prostrados diante dela, para que então toda a nossa casa seja construída nela. O meu desafio para você nessa noite é voltar para a sua casa e deixar que o poder sublime de Jesus e do Evangelho irradie a sua vida e o capacite você para ser luz e viver de maneira digna desse Evangelho por onde você passar. Que a sua vida aqui e agora sejam como aquele mergulho de conhecimento, entendimento espiritual que aponta para esse mundo a glória de um Deus Criador que vem restaurando todas as coisas e quer restaurar a vida daquele que está lá no seu lar, e você é aquele que vai ser usado para isso. Amanhã nós continuamos, agora olhando para Paulo expondo o seu coração e mostrando como um pai ou uma mãe podem se colocar em intercessão e graça na vida dos seus filhos ou dos seus familiares. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esse sublime, maravilhoso e encantador Evangelho. Obrigado por essa viagem na cosmovisão bíblica e em todos os tesouros que estão escondidos em Jesus. Obrigado nessa noite porque a Tua palavra nos aponta para a grandiosa e gloriosa atuação do Seu ser. Obrigado porque hoje a Sua palavra nos aponta para aquele que é digno, exclusivamente digno da nossa adoração, Jesus. Aquele que é o alicerce da nossa história. Obrigado, Senhor, porque hoje a Tua palavra nos convoca a deixarmos que Jesus viva em nós e através de nós. Deus, o meu desejo para essa amada igreja de Jesus é que o Senhor conduza cada irmão no Evangelho puro e simples que receberam, de fé, esperança e amor,
possam experimentar mergulhos sustentados e alicerçados na obra gloriosa de Cristo na criação e na redenção. Ao teu nome honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Renato. Viagem maravilhosa, né? Deus abençoe pela palavra, permitir-se usar pelo Espírito. E que nós possamos refletir sobre isso, né? Nossa família. Amém? Lembrando os irmãos que amanhã estaremos continuando às 10h30, tá bom? Estará iniciando aqui às 10h30. Teremos o almoço depois. Então, a todos que aqui estão, quem não disse que viria, mas se decidir vir, traga 350 gramas de carne por pessoa, né? Nós estamos pedindo para os irmãos. Então, para que não fique pesado nem para um nem para outro, tá bom? Então, a gente dividiu assim. Então, os irmãos já pegaram, os irmãos já se propuseram, mas se você ainda não tomou a decisão e desejar vir amanhã, tá bom? Faça isso, não deixe de vir. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Tá bom? E depois a nossa confraternização. Tá? E que Deus abençoe os irmãos. Nós estaremos ali à porta nos despedindo. E a Jesus, a sua glória e as nossas famílias. Amém? Não, desse aí ninguém quer falar mais não. Só não, já reclamou desse aí, ninguém lembra desse aí, não quer mudar, quer ficar nesse aí, né? Esse é nosso grito de vitória, né? Para as nossas famílias e para a igreja. Deus abençoe a todos que estão ali, no Erivaldo, tá bom? E também aqui conosco, amanhã estamos convidados, estaremos encerrando a noite, às 18h30, o nosso congresso de família. Que Deus abençoe os amados irmãos, não saia daqui sem dar um abraço nos irmãos, amém? E nós estaremos ali à porta nos despedindo.